boa tarde, boa noite, meus amigos. Esse é um episódio especial, plataforma de número 237. E hoje você está percebendo que a voz está um pouco diferente, né? Hoje não é o queridinho da galera, o cara mais bonito e mais famoso do bairro Vitória, Jonathan Fernandes. Quem vos fala é o grande, o máximo, o melhor, Pedro Roy, né? O cara que já saiu aí estourado na mídia, em vários jornais, na capa policial. E eu tô muito feliz de estar aqui apresentando essa plataforma fenomenal. Hoje os papéis se inverteram. E quem é o convidado desse dia, dessa noite, dessa tarde, é nada mais, nada menos que Jonathan Fernandes. Tudo bom, meu amigo Jonathan Fernandes? Primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui nesse episódio especial. E vamos pra cima, né, meu amigo? Tô muito feliz, tá? Eu que agradeço, meu amigo Pedro, você ter aceitado meu convite. Ser um veterano, né, participante do plataforma. E é a primeira vez que eu tô desse lado, dentro do meu próprio podcast, pra saciar um pouco da minha vontade de ser entrevistado por você, né? Já que você não cria um projeto, não cria um podcast, e te convidei para você fazer parte aqui desse plataforma. Eu já fiz isso em outra ocasião, no ano passado, mas foi no aniversário do plataforma. Então essa é a primeira vez que eu faço uma plataforma que eu sou convidado, ou seja, o número do plataforma sou eu, porque é no dia do meu aniversário, né? Então, meu aniversário caiu numa terça-feira, então nada mais justo do que no dia do meu aniversário ter um episódio comigo. E é isso. Para quem não me conhece, eu acho muito difícil, porque quem clicou nesse episódio provavelmente me conhece, mas se não conhece, sou o Jonathan Fernandes, criador desse podcast, do Teólogo de Quinta, do programa Plataforma, escritor, um cara amante da música brasileira e cristão, e uma pessoa comum. Eu acho que o resumo da ópera é isso. Meu amigo, você está completando, diga pra galera, quantos anos você está completando nesse lindo dia? 29 aninhos, cara. Olhando pra trás, vamos começar agora o emocional, né? Nesses 29 anos de idade que você completou, o que você falaria pro Jonathan Fernandes de 13 anos, 13? Idade boa. Cara, eu diria pra ele que ele ia... Cara, já vamos começar no emocional mesmo, né? Puta que pariu, Pedro. Vai tomar no cu. Eu sou o cara da emoção, né? Da alegria. Eu já diria pra ele que ele ia passar por muitas coisas ruins que ele não gostaria de passar, mas que seriam bastante necessárias. E que o adulto, ele tem razões de falar coisas negativas. Porque eu, com 13 anos, lembro muito bem que eu era uma criança, tanto de coração como de mente, sabe? Pra muita coisa. Eu sempre fui um cara muito inocente. Não confundir inocente com ser besta. É inocente mesmo de acreditar nas pessoas, sabe? Acreditar que as pessoas são puras, enfim. E eu nunca entendi, e até hoje eu tenho muita dificuldade de entender o pessimismo da galera em relação a muitas coisas da vida. Só que agora, como um adulto que sou, né? Eu entendo o motivo das pessoas serem pessimistas a muitas coisas da vida, em olharem pra vida com um olhar penoso, digamos assim, em relação a muita coisa. E eu diria pra ele que as coisas vão dar certo no seu devido tempo. Que ele vai ter o motivo de se orgulhar de quem ele se tornou. Eu diria isso pra ele. O que tu acha que... O que tu pensava com 13 anos? Alguma coisa que tu imaginava? Pô, quando eu tiver 20 e poucos anos, eu vou fazer isso, eu quero ter isso, eu quero aquilo. Tem alguma coisa que tu pensou ou que tu queria com 13 anos que realmente aconteceu, hoje tu já realizou, tu conseguiu, ou tudo que tu pensou mudou totalmente, teus pensamentos são totalmente outros? O que tu pode falar sobre isso, meu amigo? Essa pergunta é legal, Pedro, porque assim, eu entendo que o que eu faço, e aí quando eu falo o que eu faço, eu também coloco o que eu sou. O que eu faço e o que eu sou hoje é muito do que eu queria ser quando criança. Então, sabe quando as pessoas têm aqui aquele negócio de eu sou o que eu queria ser. Pô, eu não sou o que eu queria ser. Eu, quando eu era criança, eu não sabia o que eu queria ser, porque de vez em quando eu queria ser uma coisa diferente. Eu já quis ser cantor, eu quis ser jogador de futebol, eu quis ser narrador, eu quis ser comentarista, eu quis ser jornalista, eu quis ser advogado. Eu quis ser muita coisa. Quis ser escritor, né? E hoje eu sou. Só que quando eu fiz um programa de rádio pela primeira vez, eu criei um podcast, participei do podcast. Antes disso, eu escrevia para blogs, né? Então eu era redator de blogs, enfim. Sempre tive esse cunho jornalístico, digamos assim. Então quando eu criei o podcast, comecei a fazer isso, meio que virou uma chavinha na minha cabeça de que, caramba, tá aí, eu sempre quis ser isso. E eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu vou saber usar as palavras para não ser mal interpretado. Eu sempre soube que eu ia ser uma pessoa grande, eu só não sabia como. Então acho que desde criança eu rumei para isso. Porque se tu for parar pra pensar, todas essas profissões que eu narrei que eu queria ser, que eu disse que eu queria ser, são profissões de um certo destaque ou que tem uma certa voz. Então, tipo, advogado tem voz, narrador tem voz, cantor tem voz, escritor tem notoriedade, né? Radialista tem voz. Então, eu sempre quis ser, dentro da minha área, alguém de destaque, alguém reconhecido. Talvez por uma vontade intrínseca de ter um certo reconhecimento. Não sei porquê, mas eu sempre soube que
que eu ia ser grande. E não confundir grande, hoje, né, 2025, tem muitos seguidores no Instagram, ou ser uma pessoa bastante conhecida na rua. Não é nesse sentido. É grande no que eu me proponho a fazer, no que eu me propus a fazer. E hoje eu me vejo dessa forma. Talvez também pelo lugar que eu moro e que eu fui criado, né? Eu olho para quem tá ao meu redor e vejo que entre eles eu consegui um lugar que é inimaginável muitas vezes, tá ligado? Pô, isso é muito da hora, que até é algo que eu ia perguntar, só que já vai ter alguma coisa que tu fez ou conquistou, que tu, quando era mais novo, nunca imaginou que ia chegar ou que ia conseguir, ou algo que tu tinha preconceito e hoje tu mudou totalmente a cabeça e fala, caramba, bicho, nunca pensei que eu fosse gostar ou fazer disso, e hoje eu já fiz, eu gosto e tal. Cara, assim, conversar com as pessoas que eu já conversei, passa muito pelo podcast, mano. Tipo assim, chegar em pessoas que eu já cheguei. E uma coisa também que não tem nada a ver com podcast também, mas todo mundo sabe que eu sou muito fã da banda Rosa de Saron, né? Eu sou muito fã. Em 2014, eles lançaram um álbum chamado Cartas ao Remetente. Foi o penúltimo álbum com o Guilherme de Sá, né? Um antigo vocalista. E na época eu escrevia pro blog O Propagador, o nome do blog. Ele nem existe mais, esse blog. E eu tinha uma coluna lá e escrevia a resenha de álbuns. E eu escrevi uma resenha do álbum do Cartas ao Remetente, né? Escrevi uma análise do álbum. E a banda viu, leu e compartilhou no Facebook deles na época. E deu um engajamento pra porra pro site na época. Todo mundo me parabenizou pelo que eu tinha escrevido. E isso pra mim, mano, foi uma baita de uma realização, tá ligado? Isso pra mim foi, pô, eu cheguei na banda que eu sou tipo, é tipo que nem tu, Pedro. Tu gosta muito do The Strokes, né? Tu escreve um bagulho sobre eles, eles visualizam, tá ligado? Eles compartilham no Instagram deles, por exemplo. Isso não ia ser um bagulho foda pra tu? Eu ia ficar louco. Exatamente, mano. Foi isso que aconteceu comigo. E isso jamais passou pela minha cabeça que isso ia acontecer um dia, mano. Tipo, porra, eu moro em Rio Branco, no Acre, num lugar que ninguém fala, tá ligado? Então é um... E é nas pessoas que eu cheguei também, né? E as pessoas que eu consegui gravar. Paulo Henrique Nascimento, que eu sempre falo dele, mano. Eu sempre falo dele porque pra muita gente pode parecer besteira, mas ele foi um cara muito grande, assim, que eu lembro que eu consegui gravar. Que não só pela pessoa e pelo profissional que ele é, mas pela nostalgia que eu tenho de assistir ele na TV, sabe? Tipo, de quando criança ver ele na TV. E ser uma realidade distante pra mim também. Então, embora eu nunca tenha pisado numa profissão de jornalismo, mas jornalismo sempre foi uma parada que me movimentou muito. Então eu sempre gostei de assistir jornal, documentário, reportagem. Isso foi um bagulho que sempre me moveu. Eu acho que é por isso também que eu não consigo ir muito pro lado do humor nas coisas que eu faço, tá ligado? Deve ser por isso, eu não consigo fazer muito conteúdo cômico, porque pra mim a parada que eu faço é muito jornalística, tá ligado? Não no sentido de que tem que ser quadrado, tem que ser, não, mas eu acho interessante saber o que o meu convidado representa para poder trocar uma ideia com ele, sabe? Acho que vai um pouco disso. Aí, respondendo a tua outra pergunta, um bagulho que eu nunca pensei em fazer e hoje eu faço, eu acho que o livro, mano, sempre escrevi, mas eu nunca pensei que um dia eu ia ser, não é capaz, mas eu nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto, tá ligado? De ter um livro. Porque, assim, a gente que cresceu nos anos 2000, né, a gente via muito a ideia do livro como algo muito distante, coisa de gente nerd, né? Coisa de gente, né, cabeça, assim, e tal. E aí, quando eu consegui publicar um livro e ter o processo do livro, e caramba, eu tenho um livro com o meu nome, com a minha identidade, com a minha assinatura, com o meu registro, que inclusive você faz parte dele também, né? Fez o prefácio. Eu fiquei muito assim, caramba, eu não pensei que eu conseguiria fazer isso, e eu consegui. E essas coisas pra mim, elas têm um significado muito ímpar, porque eu escuto muito relato de gente que fala que, assim, que olha pra vida como algo muito, para eu ser feliz eu preciso disso aqui, eu preciso disso, daquilo outro. E eu entendo que a gente vive num país muito desigual, né? Tipo, no próprio estado que a gente vive, né, que é o Acre, tem muita desigualdade, mas quando a gente analisa, velho, para tanto de coisa que a gente tem e que a gente não podia ter, que aí eu posso citar o exemplo do livro, do meu podcast, das coisas que eu já fiz, das realizações que eu já fiz, e eu olho por tanto de coisa que muitos dos meus amigos queriam ter essas coisas, mas por algum motivo não tiveram, foram para outro caminho. Isso é um baita motivo de orgulho para mim, tá ligado? E eu não me sinto melhor ou pior do que outras pessoas. Não, porque não é uma competição. Eu não tô competindo com quem tá fazendo a parada ou quem não tá fazendo. É uma questão é uma realização pessoal minha mesmo, tá ligado? É uma forma de olhar pra mim, pô, a minha vida tá valendo a pena, sabe? Perfeito. Eu falo demais, Pedro. Tem que me... Não, tranquilo. Já que a gente já tá falando do teu livro,
Vamos falar um pouquinho dele, diz aí qual é o título do teu, porque tem pessoas aqui que podem ter o conhecimento sobre o livro, né? Qual é o título dele? E eu quero, o mais importante de tudo, é que você me fale como foi o processo de escrita dele. Você já tinha textos prontos, que você já tinha escrito há algum tempo, que você postava, e aí pegou esses textos e juntou, depois escreveu mais outros para completar o livro. Os que já tinha escrito, tu mudou alguma coisa, acrescentou, teve texto que tu mudou completamente ou não? Fala um pouco aí sobre isso. Foi exatamente isso mesmo, mano. O nome do livro se chama Amores Cômicos e Vidas Reais, um livro de crônicas, né? Então é um livro que dá para ler sem se preocupar com a ordem, mas é bom ler na ordem, né? Porque se existe uma ordem, existe uma lógica para aquela ordem existir. Mas é um livro de crônica que você pode ter uma leitura muito, muito gostosa de ler. É o gênero literário que eu mais me sinto à vontade para escrever, então por isso que eu adotei esse estilo, e também tem a ver um pouco com a minha veia jornalística, né, de escrever crônicas, e inspirado no meu grande cronista que eu amo, que é o Rubem Alves, que eu sou o maior fã. É um livro de 28 anos, cara, é um livro que ele pega toda a minha história de vida, ele tá ali, e por isso que eu até estava conversando com minha namorada esses dias, que eu já tenho ideia pro meu segundo livro, só que meu segundo livro ele vai ser muito mais trabalhoso do que o primeiro, porque o segundo livro eu vou ter que começar do zero a escrever uma nova história. O primeiro não, o primeiro foi mais fácil porque foi só, eu já tinha vivido as experiências, falando do processo do livro, eu tinha alguns textos que eu tinha muito orgulho deles, que estavam na internet, estavam nos blogs que eu já escrevi na vida, eu tive muitos blogs, então eu já escrevi muita coisa pra internet. Então eu fui atrás dessas coisas que eu tinha escrito, todos os textos que eu reaproveitei, eu editei muita coisa, então muita coisa que estava até mal escrita, eu reescrevi, coloquei novas referências, coloquei a minha perspectiva atual, e eu garanto que se eu for, o livro já vai fazer um ano agora, né, que o livro foi publicado. Se eu for ler esse livro agora de novo, tem muita coisa já também que eu reescreveria, né, digamos assim. Ele é um livro que fala das minhas experiências amorosas, mas não só, e aí por isso que eu coloquei o adendo, né, amores cômicos e vidas reais, porque fala também de pessoas que fizeram parte da minha vida e como essas pessoas impactaram a minha vida de alguma forma. Então, eu falo de relacionamentos, mas às vezes ele é só uma escada para falar de outros assuntos. Por exemplo, eu falo de uma ex minha lá, de uma história que a gente viveu, eu uso ela para falar de traição. Tem uma outra história que eu uso ela para falar de como o amor é político, né? Eu falo que o amor é algo político. Aí tem uma outra referência, assim, aí dá a impressão de que eu tive muitas namoradas, né? Só que às vezes, tem vários textos que é sobre a mesma pessoa, né? Tipo, tem uns 10 textos que é sobre a mesma pessoa. Enfim, então eu uso essas referências às vezes para falar de outros assuntos. Então, isso me dá uma certa liberdade. É um pano de fundo para eu falar de outras coisas. E falo também dos meus traumas, né? O último texto, na verdade, do livro se chama Traumas. Eu falo dos meus traumas com Deus, dos meus traumas com meu pai e dos meus traumas com minha ex-namorada. Um pouco do resumo de como é que é o livro. É um livro muito alegre, né? Só coisa boa. Graças a Deus. Uma leitura para você ler quando estiver muito bem da cabeça, né? Esse processo do livro, eu sei que você já escreveu textos assim, foram textos de vários anos diferentes, histórias diferentes, mas o processo de produção do livro de fato, quando tu falou assim, cara, vou escrever um livro, ó, vou pegar aqui o que eu já tenho, vou escrever mais coisa, da ideia que tu falou, não, bateu o martelo, vou fazer, até o dia que tu terminou de escrever, foi um processo de quanto tempo? Foi pouco, foi muito, foram anos, não, foram meses? Foi 3 anos, mano. Eu lembro que foi em 2021 que eu comecei a ter a ideia do livro. Em 2021 eu pensei em unir esses textos para fazer um e-book, na verdade, não era nem livro. Teve algum gatilho? Ah, tu viu um brother, um amigo lançou? Não, foi da tua cabeça? Pior que não. Assim, antes de ter o podcast, lá pra 2015, meados de 2014, 2015, a gente tinha um blog chamado Dialetos e Coisas Boas. Quem? Eu, o Fio, mais algumas pessoas que eu não lembro agora. O Fio, pra quem não sabe, era o editor desse podcast, né? Quem editava o Teólogo de Quinta até 2023. O Fio, ele era do Acre ou não? Não, ele nunca foi do Acre, ele é de Recife. Desculpa cortar totalmente, mas... Não, de boa. Você já falou quem é o Fio, né? Um cara muito importante na história também aqui do Plataforma. Demais. Várias coisas que você fez, né? Diga onde você conheceu o Fio, como é que foi esse intercâmbio aí de um cara que, querendo ou não, foi seu braço direito aí, né? Meu braço direito. Cara, o Teólogo de Quinta, eu já falei isso várias vezes, sempre vou falar, ele só existe até hoje muito por conta dele. Porque ele editava, né? Ele editava o podcast, eu não tinha nem conhecimento de como editar na época, e ele conseguia fazer a parada
parada. Eu conheci o Fio através de um grupo de Facebook, velho. Tinha um grupo chamado Rock Cristão, no Facebook, que é um grupo muito famoso, inclusive. Eu acho que não existe mais o grupo no Facebook. Se existe, eu não tô lá. Tinha muitas discussões lá, tipo, discussões às vezes que teológicas, não tinha nada a ver com rock, mas tinha a ver com teologia, tipo, se podia beber ou não podia, se podia ouvir música secular ou não. E aí tinha, tipo, muitos debates sobre isso, enfim. Aí o Fio era uma figura muito icônica desse grupo, sabe? Muito respeitada. Quando ele dava a opinião dele, as pessoas, todo mundo parava pra ler, sabe? A opinião dele. Aí eu falei, caramba, esse cara aqui é massa. E eu vi que ele escrevia também. As publicações dele sempre eram textão, sabe aqueles textão de Facebook? Sim. Ele sempre escrevia. Aí ele fazia uma coisa muito legal, que ele botava uma música por exemplo, botava a música do John Mayer, e aí ele começava a botar o trecho da música e contar um pouquinho da experiência pessoal dele. Eu falei, caramba, esse cara é gênio, mano. Na minha cabeça isso já era um bagulho muito genial. E ele tinha muitas boas reflexões e a gente começou a criar uma amizade ali. Eu não lembro como é que a gente virou amigo, para ser bem sincero. Eu lembro só que tinha o grupo lá, depois o grupo meio que acabou e eu acho que eu chamei ele para participar do blog. Foi algo assim, chamei ele para participar de um blog, ele aceitou e começou a escrever comigo. E aí, esse blog era teu. Esse blog era meu. Criou? Esse blog era meu. Dialetos e Coisas Boas. E dentro desse blog, eu tinha uma coluna que se chamava 5 graus de miopia. Olha aí, cara. Os 5 graus de miopia é referência ao amor é cego, sabe? Você diz que o amor é cego, aí eu fiz uma referência a isso, aos 5 graus de miopia. Que eram textos sobre relacionamento. Que eu sei que você também escreve sobre isso muito bem. O meu amigo Pedro Roy. E aí, o Fio também escrevia sobre isso. E aí, eu conheci o Fio nessa época. E aí, cara, escrever sobre isso sempre foi um campo, como é que eu posso dizer? Confortável pra mim, sabe? Escrever sobre relacionamento, escrever sobre teologia também. Porque você é um cara muito namorador, né? Também, não é que eu seja um cara muito namorador, é que eu sinto muito as paradas, tá ligado? E um namoro pra ti é o equivalente a 5 de outra pessoa. Puta que pariu, é isso. A intensidade é muito... É isso. Eu sou um cara muito intenso pra caralho. E aí, eu acabo que tendo essas reflexões, pá, e tal. E aí, escrever pra mim era uma terapia, pô. Na época eu não entendia isso como terapia, né? Mas era uma terapia pra mim. E aí, eu sou um cara, eu ainda sou o cara que, eu acho que é parecido contigo também. Escrevo por um período, depois passo um tempão sem escrever, depois volto a escrever, sabe? Sim, sou de tempos. E aí eu passei um tempão sem escrever, acabou os blogs, pá. E aí em 2020 eu fui morar sozinho, né? E em 2021, muito tempo sozinho, né? O cara olhando por teto, o cara começa a ter inspiração pra voltar a escrever de novo. E aí eu comecei a escrever, e aí eu fiz um e-bookzinho. Então, a minha ideia inicial era só fazer um e-book, pra tu ver como a ideia do livro era tão distante pra mim, né? Porque, tipo, tem bagulho de editora, pá, e tal. Pra mim, a ideia do livro físico, aquele que você, né, vende, era muito distante pra mim. Então eu falei, pô, eu vou fazer um e-book, distribuir de graça pras pessoas, as pessoas vão ler e pronto, e vai ser isso. Eu não tinha ideia de fazer um livro, né? Até que eu comecei a revisitar esses textos antigos, né? Só que até então, o nome Amores Cômicos e Vidas Reais não tinha vindo ainda pra minha cabeça. Então o nome faz total diferença. Eu não sei pra todos os escritores são assim, né? Mas na minha cabeça faz muita diferença quando eu tenho um nome, que eu centralizo a ideia do que eu vou escrever ali, sabe? No nome. E aí, nas minhas idas e vindas à escrita, aconteceu isso, né? 2021, aí eu escrevi um pouquinho, aí parava. 2022, escrevi um pouquinho, parava. 2023, escrevi um pouquinho. E aí, quando eu fui ver, eu tinha muitos textos já. Alguns rascunhos, sabe? Outras coisas mais ou menos. E aí, eu conheci, em 2023, Clube dos Autores, né, que é um site, para quem não conhece, inclusive já deixo de recomendação, se você tem vontade de publicar seu livro. Ele é um site que ele publica o seu livro de forma gratuita. A única coisa que você paga para esse site é o ISBN, que é o registro do livro, né? E é um valor muito baixo, um valor irrisório. Aí você coloca o valor que quer receber por esse livro, né? Por exemplo, eu quero, por cada publicação, eu quero receber R$10. E eles fazem lá, baseado na quantidade de páginas que seu livro tem, se o seu livro vai ser capa dura, ou se vai ser como é que... Enfim, você monta o seu livro do jeito que você quiser. Tudo de forma online. E aí eles precificam o seu livro e eles publicam o seu livro. Esse livro, ele não fica... Por exemplo, o meu livro, ele não está disponível em lugar nenhum de forma física à venda, a rodo. A não ser que alguém tenha comprado e tenha vendido, entendeu? Ele é publicado de forma on demand. Por exemplo, o único lugar que você pode adquirir ele fisicamente é nesse site. Pela Amazon. Agora você pode distribuir comprando ele, só que
quando você compra ele, o cara não vai lá, pega ele já tá pronto, o cara vai lá fisicamente, pega e já leva pro... Não é assim, ele é fabricado, tá ligado? Sim. Você faz o pedido, eles fabricam um livro, que já tem lá um modelo pronto, eles fabricam um livro e aí te encaminham um livro. Tipo, diferente daquele formato de publicação de editora, que tira uma quantidade de tiragem, né? Tipo, 300 livros, aí 500, não tem tiragem nenhuma. À medida que é feito os pedidos, é enviado. Inclusive, eu, como escritor do livro, eu não tenho um livro. O meu próprio livro eu não tenho. Eu tenho que pedir. Óbvio que para mim é mais barato o livro. Então, por exemplo, se o livro é R$40, para mim vai sair 30, sabe? 25. E a comissão que tu ia ganhar não rola. Exatamente, mesmo, exatamente. Né? Mas assim, só em você não ter que pagar, o meu ganho é muito pouco, mas também o meu gasto é quase nada. E o livro tá aí. E o livro sempre vai estar aí, disponível, né? Para comercializar. Claro. Então o processo ele foi meio que esse, mano. E aí, durante esse processo, eu comecei a namorar, né, também. O livro ele foi publicado no ano passado, eu comecei a namorar em maio. Então, engraçado, né? Que, tipo assim, o livro, ele meio que encerra esse ciclo, literalmente, né? O ciclo do Jonathan que ama, que sofre, que chora, que é emocionado. Ele encerra aí o ciclo depois de 28 anos. É meio que simbólico isso. Eu achei interessante. Aí depois disso, mudou totalmente a personalidade. Hoje não é mais emocionado, hoje... Cara, não mudou nada, mano. Eu acho que foi a gravar agora, porque... Conta pra mim um pouco da sua relação com a tecnologia, por exemplo. Porque tudo que tu faz hoje, também na maioria das coisas que tu faz hoje, tá totalmente relacionado à tecnologia. Porque se tu tem um podcast, precisa do computador, se tu escreve, ninguém escreve mais à mão, no caderno, ou na máquina de escrever, tudo online. Qualquer coisa que tu quer fazer hoje, nosso culto também, que a gente tem nosso encontro semanal também. É isso, é online. Tudo é online, né, cara? Então, como foi que tu começou a tua relação com a tecnologia? Se tu tinha um computadorzinho velho, conseguiu, ou se tu começou indo na Lan House para fazer as coisas, ou ia na casa de amigo? Conta aí pra mim. Cara, minha relação com tecnologia sempre foi algo distante, mano. Eu vim ter acesso à internet, tipo, bagulho de Wi-Fi já com 18 anos. 18, 19 anos. Até então, era Lan House, na época da Lan House. E assim, até nisso é engraçado, né? Porque eu lembro que os moleques da minha idade, que estudavam comigo, iam pra Lan House pra jogar. Pra acessar MSN, Orkut, pá. Mano, eu ia pra pesquisar times do mundo, tá ligado? Tipo, times da Angola. Quais são os times da Angola? Times da Coreia do Sul, times... Aí eu viajava nisso, mano. Aí ficava sites, como criar um site? Eu ficava... Já fez alguma investigação, assim, pra ver se tem algum tipo de espectro autista? Porque você sabe que... Eu não tô nem zoando, não. O cara que é muito focado, tem hiperfoco, por exemplo. Tem pessoas que são autistas que ela tem hiperfoco em bandeiras dos países. Aí o cara pesquisa 500 mil países. Aí tem moleque que é carro. O cara conhece todo o tipo de carro da humanidade. Tem moleque que é matemática. Mano. Sim. Eu acho que no meu caso é só curiosidade mesmo, mano. Eu sou só uma pessoa muito curiosa. Entendi. Ligado? O próprio plataforma é um exemplo disso. Eu convido pessoas aleatórias. Tipo, às vezes a pessoa se assusta com o meu convite. Eu sou uma pessoa comum que tá só vivendo. Publicou alguma coisa no Instagram que eu achei interessante. Eu fui lá e falei, pô, é uma ótima convidada. E geralmente eu acerto. Geralmente é um ótimo convidado mesmo. Tem alguma pessoa que tu foi convidar e a pessoa ficou, sei lá, morrendo de medo, de vergonha? Mas não vou não sei o quê, porque eu não tenho nada pra falar. Sim, isso acontece direto. Mas um caso recente foi a Júlia, pô. A Júlia Piton, gente boníssima, paulista, braba ela. A Júlia foi muito engraçada a forma que eu conheci ela, velho. Muito, muito engraçada. Porque assim, eu não sei se tu conhece o Pedro Certezas. Sei quem é. Botafoguense pra caralho, enfim. E eu sou fã do Pedro Certezas, eu sigo ele. E o Pedro Certezas faz stand-up. Né? Ele tava voltando a fazer stand-up. Ele foi fazer um show em São Paulo. E ele anuncia pra pouca gente, né? Porque ele tá voltando, pá. Ele ainda tá naquela parte dos 5 minutinhos, né? No teste, pá. Então o show dele não é tão grande, o texto dele não é tão grande. Então ele divulga pra poucas pessoas. E a Júlia também é fã dele. E ela pegou e ela contou no plataforma que eu gravei com ela, né? Que ela tem uma coisa dentro dela de querer ser lembrada. Então quando ela dá um presente pra pessoa pra ser lembrada, enfim. E ela queria dar um presente pra ele de algo que ele lembrasse dela, e ela deu um jacaré, que ele tem um problema com o jacaré, né? Ele diz que o jacaré é uma instituição falida, enfim, essas coisas assim, e ele deu um jacaré e gravou um stories com ela, e aí ele marcou ela, e aí eu entrei no perfil dela, e aí convidei ela pra gravar, tá ligado? Olha, tipo assim, cara. É um bagulho muito
esses são os meus convidados da plataforma. São pessoas que eu tenho curiosidade. Pô, eu quero saber, porque ela gosta da mesma coisa que eu, da mesma pira que eu. Então, seria legal trocar uma ideia com ela. Eu acho que é muita curiosidade, mano. Assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, pra muita coisa. Então, beleza. Teu acesso à tecnologia foi restrito, só depois de uma idade já mais avançada que tu começou a ter. E o teu programa, de fato, os programas online. Quando foi que tu bateu o martelo, vou fazer? Como é que tu tava de equipamento na época? Como é que tu começou? Conta aí pra mim. Eu lembro que quando eu te convidei pela primeira vez pra gravar a plataforma, e depois que a gente gravou, tu ficou muito maravilhado, né? Por eu não ter nenhum equipamento, né? E fazer o programa há tanto tempo. Tipo, só ter o celular, enfim. Inclusive, eu agradeço, por esse tipo de reconhecimento, porque é um bagulho que, assim, geralmente as pessoas quando vêm me parabenizar do podcast, elas perguntam, né? E eu entendo totalmente essa pergunta, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Que exige dinheiro. E as pessoas sempre me perguntam, tu ganha alguma coisa com isso, pai e tal. E eu sempre gosto de responder que eu não ganho dinheiro com podcast. E a quantidade de coisa que eu já ganhei com esse podcast, eu não ganharia se eu não tivesse ele. O próprio emprego que eu tenho hoje é um exemplo, né? Então, chegar em pessoas que eu cheguei, ouvir histórias que eu cheguei e aprender e crescer ouvindo pessoas com quem eu já ouvi, conseguir melhorar minha dicção, que não é muito boa ainda hoje, mas era pior ainda quando eu comecei o podcast. Melhorar meu vocabulário, a forma que eu falo, abrir minha mente para outras visões, outras perspectivas de mundo, que antigamente a minha visão era muito quadrada pelo lugar que eu vim, né, pelo ambiente machista que eu fui criado, enfim, pelo ambiente religioso que eu fui criado. Então minha mente era muito quadrada para muitas coisas. Então nisso o podcast ele me deu muita coisa, mas eu comecei a me interessar por podcast depois que eu fiz rádio, né? Eu apresentei um programa de rádio durante um ano na Gameleira FM, né, que é uma rádio comunitária daqui de Rio Branco, para quem não é de Rio Branco. Ainda existe essa rádio hoje? Eu acho que sim, mano. Eu acho que existe. A última vez que eu pesquisei, eu acho que foi ano passado, ela existia. Tinha um site lá e a música tava tocando, então eu acho que ela é que só existe. Online, ela, ou ela pegava Não, ela pega normal. E tal, normal. Pega normal. Aí na época que eu fazia, o programa era pago, né? Era um programa da igreja, enfim. Se eu não me engano, era R$100 a hora. Porque na época R$100 era um dinheiro, né, considerável. E ano que era isso? 2012? 2012, Tinha quantos anos na época? Pô, tem que fazer a conta, mano. Sou péssimo em conta. Mas eu tava no ensino médio, eu tava no segundo ano do ensino médio. Beleza. E aí, mano, eu sempre gostei de rádio, né? Sempre. Eu sou uma criança que cresceu ouvindo rádio. Então eu ouvia rádio de manhã pra acordar pra ir pra escola. Quando eu voltava da escola, eu ouvia rádio. A minha mãe arrumava a casa ouvindo Eliane Sanzik. Tá Olha ligado? aí, cara. Fala, pequena. Porra. Night Remember antes de Meu Deus, toda noite. Quando eu comecei a ter celular, aquele celular de tijolão mesmo. Contextualiza pra galera o que é o Night Remember. Mano, é programas de fim de noite, entrando na madrugada, né? Romantismo puro, romantismo. Mensagens de amor e Aquelas músicas apaixonadas, né? Hard rock, Aí, flashback. Era bom demais, mano, bom demais. E aí sempre tinha alguém que mandava, né, uma cartinha, tipo, uma mensagem de que queria namorar. E aí eu ouvia muito rádio, mano. E aí quando eu tive a oportunidade de apresentar um programa de rádio com meu amigo Jussan, né, saudoso Jussan Mendonça, que Deus o tenha. E ele era meu sonoplasta na época. E cara, e aí virou mais apaixonante ainda. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui enorme, que o cara que eu mais sou fã, tipo assim, Jonathan já gravou com Vilela, gravou com a Mídia, gravou com Felipe Solari, gravou com Paulo Henrique Nascimento, ótimo, perfeito, todos esses são lindos, príncipes, e gravaria de novo, mas o cara que eu ainda quero realizar o meu sonho de gravar, que é a minha maior referência, eu quero poder dizer pra ele que o podcast existe também por causa dele, é o Nonato Vieira, cara, da Rádio Gazeta FM. Mano, o Nonato Vieira é ídolo máximo pra mim. E ele não sabe disso. O que mais me angustia não é nem poder não gravar com ele. Meu problema é ele não saber disso, tá ligado? Eu queria Mas o que falta pra ele saber? O que falta? Ele me responder no Instagram, mano. Ele usa e tal? Ele tem Instagram, inclusive, gente, vamos lá. É porque o Instagram dele é fechado até pra... Porra, mas tu nunca pensou em ir lá? Tipo, lá na rádio, mano. Pensei, mano, mas eu tenho preguiça. Minha preguiça não deixa, porra. Eu prefiro beber um Skol do que sair de casa pra ir ver. Mas assim, cara,
se esse episódio eu vou fazer um corte disso pra... Pô, já tentei falar com gente que trabalha vamos subir a campanha, vamos subir a campanha, né? Por favor, gente, por favor. Se ele não quiser gravar comigo, tudo bem, eu nem precisa gravar, mas eu só queria que ele soubesse. Eu queria só poder mandar um áudio para ele contando a minha experiência com ele, como ele influenciou a minha vida e como é que eu sou admirador dele, fã dele. Enfim, fecha parênteses. E aí, cara, acabou o programa de rádio, e aí eu comecei a ouvir podcast, meados de 2014, 2015, o Nerdcast, eu ouvi o Bibotalk na época, que era o maior podcast de teologia que existe, eu ouvia o Crentaços, do Cristiano Machado, que eu já tive a honra de gravar também. Eu ouvi o Eu Tava Lá, do Brian, que foi um grande influenciador do Plataforma, né? A Plataforma existe hoje também por conta da influência dele, é meio que uma cópia do podcast dele. E aquilo parecia muito com rádio, então eu gostava muito de ouvir. Então eu ouvia rádio e ouvia podcast. Ia trabalhar, na época eu trabalhava na Contax, né, /Leak, eu ia trabalhar ouvindo podcast, baixava os episódios e ouvindo no offline, na época eu não tinha internet, então eu ouvia offline, na época que baixava o episódio, né, porque não tinha um agregador. Tinha agregadores para ouvir, mas precisava de internet, então você baixava o episódio e para ouvir no celular. Tinha e-mails, a pessoa mandava e-mail para poder ser lido no final dos programas, enfim, era muito legal. E aí em 2016 para 2017, de novo, mais um blog, né? A gente criou um blog chamado Outro Ponto, que era eu, o Phil Santos, de Pernambuco, Natanael Costa, do Maranhão, e Brenda Vanin, da Bahia, Norte e Nordeste, né? 3 pessoas do Nordeste e eu do Norte. E todo mundo era cristão, e a gente escrevia sobre espiritualidade, só que por um outro ponto, por uma outra análise. Então a gente, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente escrevia. Pegava um episódio da Grande Família, episódio tal, que fala de tal coisa, e a gente falava de como a fé é retratada nesse episódio, sabe? Ou um filme, show. Filme fulano de tal, como a fé aparece nesse filme, enfim. Músicas seculares, né? Músicas que não são cristãs. Como essa música está falando de Deus, está falando da fé em algum sentido. E a gente escrevia semanalmente, a gente tinha uma escala, né, de postagens, então na semana tal era tal pessoa. E aí a gente resolveu criar um podcast do blog, que era muito comum nessa época. O pessoal que começou a consumir podcast através do Flow não sabe como é que era o podcast antes, né? Era muito comum, tipo o Não Salvo, que eu acho que é o mais famoso, né? O Não Ovo é o podcast do Não Salvo, que é o blog do Cid. O próprio Nerdcast também. Devemos fazer um adendo aqui também, né? Podcast de fato, podcast é só áudio, né? A galera comprou essa onda do podcast de vídeo, que é videocast, na verdade, né? Só que foi um tempo que se popularizou, né? Então acaba que hoje em dia, se você fala podcast, é tanto um quanto o outro, né? Etimologicamente é áudio, né? Inclusive eu tinha ranço no começo, quando começou a popularizar o vídeo, eu tinha ranço. Até eu aceitei, hoje eu já aceitei, eu sei que é uma questão até para facilitar, né, para quem não sabe explicar, enfim, mas eu tinha ranço porque quando eu comecei a fazer o meu, 2018, ninguém fazia e as pessoas perguntavam e eu tinha que explicar. Então a maneira mais fácil de explicar é um rádio gravado, o rádio geralmente é ao vivo, né, a programação está rolando ao vivo, a música está sendo tocada na hora, o podcast não, o podcast você grava o programa e depois você pode ouvir em qualquer momento, em qualquer situação. E eu explicava dessa forma, e eu ensinava as pessoas a baixar na época, e a gente tá falando de 2018, gente, ainda, a gente tá falando nem de muito antigo, não. E aí a gente resolveu criar o Pointcast, que era o podcast do Outro Ponto. E era um podcast mensal. E ele era feito da forma mais arcaica possível para a época, que era através de troca de áudios no WhatsApp. A gente não está falando de chamadas de áudio no WhatsApp, a gente está falando de trocas de áudio. Você pega o seu WhatsApp, grava um áudio, envia. Todo mundo que está no grupo escuta o seu áudio, envia o dele. E assim até terminar o programa. Editava depois, juntava tudo para parecer que era uma chamada. O Fio, com toda a sua maestria, elegância e técnica, fazia com que isso ficasse orgânico, sabe? Ele convertia isso, né? Enfim, era um trabalhão. O engraçado é que não tinha como ninguém interromper ninguém, né? Não tinha.
Por isso que era mensal, mano. Porque não tinha como era. O cara tinha que ter um tempo. E nessa época todo mundo fazia alguma coisa, mano. Tipo, o Nathanael trabalhava, estudava, a Brenda estudava também, trabalhava o fio, fazia a faculdade. Então o tempo era muito restrito. E eu também tenho a questão das 2 horas, né? Do fuso. Então ainda tinha esse agravante meu, prejudicava a galera. E eu acho que a gente chegou a fazer 3 episódios, ou 4, não me lembro. Isso em 2017. E aí acabou tudo. Acabou o podcast, acabou o blog, acabou tudo. Todo mundo foi embora. E eu fiquei sozinho. Só que aí eu fiquei com vontade no meu coração, sabe? De fazer esse podcast, né? E aí a gente volta para minhas influências, né? Lembra que eu falei que tinha um podcast que eu ouvia chamado Crentaços, Sim. que era do Cristiano Machado. O Cristiano Machado tinha um programa dentro do Crentaços chamado Teologia de Boteco, que era um programa onde ele tinha um tema, ele chamava uma pessoa para falar do tema. Por exemplo, stand-up. Vou chamar o Pedro Roy para falar de stand-up. E aí, tipo assim, o podcast dele era muito político, né? Então ele falava de muitos assuntos políticos. Algo que o Maurício Meirelles faz hoje no Achismos, né? Parecido com isso. E aí eu gostava muito, e eu amava esse nome, velho, Teologia de Boteco. 2018 foi quando eu comecei a fazer faculdade também, então essa coisa de teologia estava muito aflorada dentro de mim, e aí eu falei, caramba, no meu podcast tem que ter alguma coisa relacionada à teologia, só que eu não quero colocar a palavra teologia para não parecer que o podcast é de teologia, ou é porque o podcast Teologia de Boteco não era de teologia, isso que é irônico, sabe? A minha referência foi em cima de um bagulho, de um nome de um bagulho que nem era sobre o bagulho, entendeu? O podcast Teologia de Boteco era de política, era sobre política, tinha cunho teológico lá, mas era muito pouco, e aí eu falei, não quero colocar teologia, vou colocar teólogo, que é um bagulho que eu sou e eu vou sempre ser, porque pelo fato de eu ser cristão, mesmo que eu não tenha o diploma de teólogo, eu sou de outra forma, né? Discute a teologia, né? Exatamente. Estudo da palavra. Exatamente. Então eu vou ser de alguma forma sempre essa pessoa. E eu usei o quinta para fazer a brincadeira, né? Do episódio vai ao ato da quinta e teólogo de quinta, porque a gente brinca quando as coisas são de quinta categoria, né? Que são de qualidade duvidosa, que era o que eu realmente era na época e eu acho que ainda sou um pouquinho. E vou sempre ser, que eu não tenho pretensão nenhuma de ser um teólogo de primeira. E aí nasceu o teólogo de quinta. Que resposta longa, né, para uma pergunta tão... mas isso é maravilhoso, porque muita gente escuta o podcast, mas muita gente não sabe o background, né, da onde que veio, como surgiu, como que tu faz, porque justamente você falou aí, quando eu te conheci, que a gente foi gravar, era no celular e nada mais, só a vontade e o espírito, e um celular. E eu ficava outra coisa legal também, né, louco, eu só te conheci também através do podcast. Eu acho que se não fosse o podcast, tá até hoje. Até porque, querendo ou não, é mundos totalmente diferentes, né? Exatamente. Difícil a gente se encontraria na rua assim e viraria amigo, né? Porque mora em lugar diferente, amizades diferentes, tudo diferente, tudo. Amigo, nós já falamos um pouco de tudo aqui nesse podcast, falamos sobre a sua infância um pouco, sobre o seu início nesse mundo da telecomunicação. Um ponto muito legal que você citou foi o fato de você ter participado de um programa de rádio quando ainda era bem novo, né, de idade. Quantos anos mesmo de idade tu tinha? Eu acho que eu tinha uns 16 anos, 15 para 16 anos, mano. Ensino médio. Foi a tua primeira e única experiência no meio tradicional de comunicação? Primeira e única, cara, assim, de participar, assim, foi a primeira. Quando eu era da igreja, mano, pra tu ver como a comunicação é algo que tá no sangue, né? Quando eu era da igreja, eu lembro que eu fiz um projeto de um jornal lá, jornal mesmo, de impresso. Não era um jornal, porque era folha 4, né, e tal, mas eu tive a ideia de fazer para noticiar as coisas da igreja, porque a igreja, ela era uma igreja pequena, mas a sede era em Campo Grande, então tinha 4 igrejas aqui em Rio Branco, e tinha uma em Campo Grande, que a sede tinha em algum outro lugar. Aí eu tive a ideia de fazer um jornal para, tipo, noticiar as coisas que aconteciam na igreja, falar de assuntos internos também, do que ia acontecer, dar visibilidade para as pessoas, né, e eu sempre gostei muito de revista, jornal, essas coisas assim. Então, você falando agora, eu lembrei disso. Que eu fiz um jornalzinho antes, mas de comunicação mesmo, de rádio, foi só isso, velho. Mas esse jornal tu conseguiu fazer de fato? Chegou a ter alguma edição? Eram só notícias daqui ou eram notícias, digamos assim, nacionais, que envolviam outro estado também? Era só notícia interna e era só notícia de igreja. Eu tentei, assim, só teve uma edição, né, mas a minha ideia era ampliar isso, sabe? Tipo, minha ideia era ter colunas lá, tipo, o jovem poder escrever o que ele gostava de escrever, por exemplo, poesia. Só que, tipo, a igreja era muito fechada para pensar essas coisas, sabe? Mas a minha ideia era essa, tipo, era trabalhar a comunicação da igreja.
igreja através desse jornal, uma edição mensal. Todo mês tem uma Fazia em casa mesmo? Tipo, no computador e tal? Como é que era? Lá na igreja? Tinha um irmão que morava atrás da igreja, inclusive, que ele tinha impressora e tinha folha 4, então ele meio que cedia, né, pra igreja, assim. Mas o correto mesmo era eu utilizar os recursos da igreja, né? Porque se era um trabalho para a igreja, o correto era a igreja disponibilizar uma grana para eu fazer isso. Só que eles nunca fizeram isso. Tipo, então a ideia foi minha, eu mesmo tirei do meu próprio bolso, assim. Tirei pouca coisa do meu bolso, mas o que eu tirei foi do meu próprio bolso, e esse irmão que me ajudou. Esse irmão, de fato, ele acreditou no projeto, sabe? Ele acreditou que seria algo legal, assim, pra igreja. Mas a liderança não gostou muito, tipo assim, não fez questão de levar pra frente. Pra eles não fazia diferença, né? Pra eles é algo banal, assim. Como que era o Jonathan Fernandes, o irmão Jonathan Fernandes na igreja física? O irmão Jonathan Fernandes era um cara que ele tinha amigos na igreja, que ele frequentava a casa de amigos, que reunia amigos, ou o Jonathan Fernandes na igreja era um cara retraído, um cara que ficava mais na dele, só ia na igreja ali, não tinha convivência de fato com a galera. Cara, legal você falar isso, porque eu acho que eu era a mesma pessoa que eu sou hoje, assim, em termos de personalidade. Brincalhão, sempre fui de fazer piada, pai e tal. Só que eu acho que eu era muito, até hoje, inclusive eu falei isso no meu trabalho, que eu era muito inocente, eu era muito bobão de era da igreja. Porque eu seguia tudo à risca, sabe? Ou tentava, né, seguir. Eu não vou pagar aqui de puritano. Mas eu tentava seguir tudo à risca. Então, não namorava, né? Tipo, não transava, na verdade. Moral, eu sempre namorei, mas eu não transava. É porque não conseguia ou porque não queria? Não podia, né? Não pode, né? Você não pode transar. Eu também, quando era da igreja, eu também fui criado na igreja, para quem, os telespectadores e os ouvintes, eu também fui criado na igreja. E eu sempre segui isso de não transar, né? Mas não porque eu queria, era porque não conseguia mesmo. Entendeu? Essa pergunta é boa, porque como não podia, eu também não ia atrás, né? Então, entendi. E nunca me surgiu essa tentação, não, de aparecer alguém pra... Eu acho que se aparecesse alguma tentação dessa, eu resistiria, porque na época eu era muito focado, cara, assim. Tá eu sempre fui um cara que me entregou sempre para as coisas que eu acredito. E é até uma questão que às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu nunca fez faculdade? Talvez seja por isso, essa seja a resposta, porque eu nunca encontrei nada que de fato eu acredito a ponto de querer estudar. Tem a teologia, né, que eu nunca consegui largar, assim, de fato. Eu quero terminar, eu quero me formar, eu quero terminar, dependendo da minha situação, eu quero fazer uma pós, mas assim, eu não quero viver disso, assim, não quero fazer disso a minha renda. Então é difícil, assim, tipo, para mim pensar numa coisa que eu acredite tanto a ponto de dedicar a minha vida. Ou 4 anos, 5 anos que seja, né, uma faculdade. Então, voltando para sua pergunta, o Jonathan da igreja era esse cara bobão, assim, que acreditava muito nas coisas, assim. E ao mesmo tempo, racional, né? Porque eu era de uma igreja neopentecostal. E aí depois eu fui pra igreja pentecostal, né? Então, eu não sentia nada que as pessoas diziam que sentia. E aqui eu falo diziam que sentia, não no sentido pejorativo. Não tô negando a fé das pessoas. Mas, tipo assim, quando eu falava em línguas, por exemplo, eu não tava sentindo nada pra falar em línguas. Eu só repetia o que as pessoas falavam ao meu redor. Revelação. Nunca tive nenhuma revelação de Deus. Eu nunca tive nenhum contato sobrenatural com nada para poder dizer que de fato foi aquilo. Tive uma experiência, por exemplo, de expulsar demônios, mas eu não sei se a pessoa estava de fato com demônio. Entendeu? Então, a minha experiência na igreja, ela sempre foi assim, cara. Ela sempre foi... era muita coisa que era jogada pra mim e eu só seguindo, mas não porque eu acreditava, mas porque eu entendia que era uma manual da boa convivência, sabe? Tem que seguir, eu ia seguindo. E aí quando eu saio da igreja é que eu começo a ser esse Jonathan de hoje. O Jonathan mais cético, mais racional, que tem muita fé, eu tenho muita fé, só que eu perdi fé nesses dogmas, eu perdi fé nessas coisas. Um pouco parecido com Lutero, não me comparando com Lutero, pelo amor de Deus, mas um pouco parecido com Lutero quando perdeu a fé na igreja, sabe? Quando perdeu a fé nos dogmas da igreja. É isso. A pergunta agora é curiosidade minha, que eu acredito que já sei a resposta, mas não tão a fundo, né? Como que foi a tua entrada na igreja? Foi mãe? Foi algum parente? Algum amigo? Tua vida na igreja se iniciou como e por quê? Cara, a minha família, ela sempre foi religiosa, sempre. Sim. Então, a minha mãe, ela já foi testemunha de Jeová. A minha mãe já foi católica, a minha mãe já foi espírita. Minha mãe e meu padrasto, né, eles iam assim. Minha avó também, ela era espírita. Então a minha casa sempre teve alguma religião envolvida lá. E aí eu fui o primeiro cara da minha família a ir para uma igreja evangélica. A primeira igreja evangélica que eu tive contato foi a Quadrangular, né, que foi quando eu acho que me converti, de fato. Assim. Mas foi influência de alguém, algum amigo? Vamos meus lá. Colegas,
da rua. Meus colegas da rua iam, tipo, a gente jogava bola de tarde. Aí, fulano tá indo pra igreja. Aí eu, tipo, peguei corda, sabe? Peguei corda e fui. E aí, fiquei indo pra igreja, por um tempo. Aí, a minha tia, que no caso é tia do meu padrasto, né? Ela não era minha tia de sangue nem nada, ela era tia do meu padrasto. Ela era pastora, né? E ela morava na Cidade Nova. E aí ela mudou pro bairro que eu morava, que é o Vitória, né? Chico Mendes. Ela se mudou pro Chico Mendes. E aí ela abriu uma célula na casa dela, na varanda da casa dela. E ali eu me converti, tipo, mais a fundo, né? Porque até então eu tava na quadrangular, mas eu ia muito assim, tipo, só de ir, sabe? Aquele crente de banco, aquele lá. Só vai, ouve a palavra e volta pra casa. Era isso. E aí foi lá mesmo, de fato, onde eu comecei a ser um crente mais convicto, digamos assim, né? E aí eu comecei... E aí a minha mãe não ia, meu padrasto não ia. Então, a minha casa, cara, nesse sentido, eles falavam assim, a gente tá indo para essa religião, você não é obrigado a ir. Então, eu não ia por obrigação, eu ia porque geralmente eles iam e eu ia também. Mas aconteceu, por exemplo, quando a minha família estava na Testemunha de Jeová, eu estava na católica. Quando eles estavam na católica, eu estava na evangélica, entendeu? Então, dificilmente a gente estava na mesma religião, digamos assim. E aí, foi indo com o tempo, eu era muito novo, eu era tipo criança para adolescente, assim, e aí eu fui me envolvendo com as coisas da igreja, né? Porque geralmente quando você tá numa igreja, assim, você é novo, as pessoas te enchem de muita atividade, então é muito culto, muito evento para fazer, evangelismo, então você sempre está envolvido com as coisas da igreja. Eu acho que é para você não ter tempo de fazer outra coisa, né? De pensar em outra coisa. Então eu me imergi de cabeça nisso, né? Eu ia mais cedo para limpar. Aí limpava, ajeitava o som, ligava o microfone, ajeitava as cadeiras. Mano, todo esse trabalho braçal de igreja, assim, eu fazia tudo. E aí fui indo, cara, e me batizei. Eu me batizei nessa igreja mesmo, né, pentecostal. Tive uma carreira curta de pregador itinerante. Sabe o que é pregador itinerante? Vai igreja em igreja? Isso, exatamente, que tem uma agenda que fica pregando nas igrejas, assim. Então eu tive uma carreira curta, assim, acho que de 1 ano pregando de igreja para igreja. As pessoas gostavam de me ouvir pregar. Só que eu era pregador, tipo, neopentecostal, né? Então eu pregava com aquele entusiasmo todo, né? Com aquela teologia nada, mas Bíblia nada, mas a empolgação era de milhões. E eu fiquei, cara, durante um bom tempo assim. Aí dessa igreja eu fui para outra, fui para a Assembleia de Deus, que era da mãe do meu amigo Jussan, né, que faleceu. Então eu já fui para lá como líder de jovem, e aí fui líder de jovem lá, e aí foi lá onde eu tive a experiência na rádio. Pô, que da hora, cara. Interessante essa sua história da igreja. É engraçado, ó. Poucas pessoas que eu conheço, eu acho que foram para a igreja, assim, sozinhas, né? Tipo, a primeira pessoa da família. Pessoas da nossa idade, assim, praticamente, né? Geralmente vai porque a mãe ia, o pai ia, a avó ia. Muitas das vezes era obrigada a ir, não pegava uma pisa. E olha que a igreja evangélica era uma igreja que a gente menos tinha contato na nossa família. Tipo, na minha avó, eu vou falar, eu falo muito do meu padrasto, porque foi com ele que eu fui criado. Então, eu tive mais contato com a família do meu padrasto do que com a família do meu pai. Então, a família do meu padrasto odiava crente, odiava evangélico. Tipo, não gostava de jeito nenhum. Então eram todos católicos. Então eu tive uma educação um pouco católica também nesse sentido. E eu vou te falar, Pedro, eu acho que o fato de eu ter sido criado numa igreja, num ambiente religioso, porém não dogmático, me fez ser aberto assim hoje, sabe? Porque até quando eu estava na igreja evangélica, eu não era preconceituoso com as outras religiões. Até quando eu estava lá muito envolvido, tipo assim, quando alguém falava, tipo assim, falava do pessoal do candomblé, por exemplo, num sentido pejorativo, macumba, sei o quê, eu não olhava com esse olhar, sabe, de preconceito, que nem muita gente tem. Então, eu acho que pelo fato da minha avó ser espírita, né, da minha avó fazer esses trabalhos também e tal, e eu amar muito minha avó, então eu sempre tive esse olhar, assim, respeitoso, que eu acredito não que... é algo que vai te fazer mal, né? Uma pessoa Exatamente. Tranquila que... Eu nunca tive esse negócio, cara. Tipo assim, que quem não me conhece acha que é uma forçação de barra minha, como se eu tivesse querendo militar, querendo ser, porque tu é de esquerda, tu quer militar, abraçando todas as religiões. Não é isso, cara. Eu tenho minha fé, eu tenho minhas convicções, só que isso não me dá o direito de desrespeitar a fé do outro, sabe? Se o outro acha que o Exu que ele ora, ou a santa que ele ora é algo tão importante pra ele, que aquilo mexe com ele, caramba, eu também tenho uma fé... Cada tem problema, né? Exatamente, eu também tenho uma fé que mexe comigo, ele não vai entender a minha fé. Pra ele não vai conseguir aceitar isso aqui. A gente acha que, por exemplo, jejuar, que crente jejua, né? Jejuar, ficar sem comer, só orando. Eles acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Não é, gente. Mas para nossa fé faz sentido, porque é a sua fé. Aí quando você olha para o outro vai lá pro terreiro, fica rodando lá, cantando uns negócios e baixa um espírito.
pô, faz sentido pra ele, pode não fazer pra você, mas pra ele faz muito sentido, é o que ele sente, é o que ele vive, né? É isso mesmo, cara. Esse papo de igreja é muito engraçado. Engraçado, né? Muito legal, porque eu acho que, pelo menos aqui no Acre, como é um estado majoritariamente cristão, eu acho que principalmente evangélico, posso estar falando besteira, mas pela minha percepção, acho que é porque eu fui criado na igreja evangélica, né? Então, pra mim, tem muito mais evangélico do que católico. Eu não sei se isso de fato é uma realidade aqui no Acre. Tem essa informação? Não tenho, mas deve ser, viu, Pedro? Tem muitas igrejas evangélicas aí. Se tu for, a quantidade de igreja católica para evangélica é demais. Não, tem rua aqui que tem umas 20 igrejas evangélicas na extensão dela todinha. Aquela Valdemiro Lopes, acho que tem umas 50. Exatamente. Então, acho que aqui no Acre, a maioria dos jovens da nossa cidade, se a gente for perguntar algo de igreja, todo mundo deve ter alguma história em igreja, todo mundo já deve ter frequentado alguma igreja, nem que seja obrigado pelos pais. Mas um assunto também muito interessante que eu quero saber, porque eu, assim como você, torço pelo grande tricolor paulista, né? São Paulo Futebol Clube, o maior clube do Brasil, né? Eu queria saber como é que foi a tua história com o São Paulo Futebol Clube, quem te influenciou ao torcer por esse time, porque eu tive a influência do meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho sempre foi São Paulino, até porque ele é mais velho que ele deve ter pego aquela fase lá dos anos 90, início dos anos 90, a época de ouro de São Paulo, conseguiu ganhar dois Libertadores, 2 Mundiais, aquele time fenomenal. Então, quando eu fui crescendo, meu irmão já foi me botando ali, São Paulo, e até hoje estamos aí, né? Nas glórias e nos muitos sofrimentos aí, nos últimos anos. E aí eu queria saber como é que é a tua história com São Paulo, da onde que veio, quem te influenciou. Da hora, mano. Cara, é uma longa história, viu? Eu era pra ser flamenguista, mano, na moral. Eu era pra ser flamenguista. E eu não sou flamenguista por causa do meu pai, velho. Meu pai é São Paulino, ele era São Paulino doente, né? Ele sempre foi. Agora ele tá menos, que eu acho que com a idade você vai perdendo um pouco do fanatismo mesmo. Eu espero, porque, cara, na moral, se daqui a 10 anos eu continuar sendo o mesmo cara de hoje pelo São Paulo, eu vou endoidar, velho. Eu vou ficar doido. Tem que reduzir um pouquinho esse nível de amor. Não é nem amor, é paixão, né? Nível de paixão. Mas assim, quando eu era criança, eu gostava muito de jogar futebol, muito mesmo. Eu achava, assim, que eu ia ser jogador de futebol, na moral. A minha percepção é que eu ia ser jogador de futebol. Do tanto que eu entendia de futebol, acima da média, assim. Eu conhecia clubes que os adultos na minha época não conheciam. Detalhe, sem acesso à internet. É só o Globo Esporte, era o que a gente tinha na época de acesso, né? Então eu conhecia muito. Às vezes eu falava assim, tal time é de tal país. Tal time, tal jogador joga em tal time. Então eu conhecia muito, assim. Nesse sentido eu era muito nerd de futebol. Nerd mesmo. E aí, né, lembrando que eu não fui criado pelo meu pai, né? Fui criado pelo meu padrasto. Meu padrasto nunca foi de futebol, nunca foi do futebol, assim. Ele dizia que torcia pro Flamengo, mas por dizer. E minha mãe era São Paulina, né? Talvez por influência do meu pai. Mas a minha mãe também não era de assistir jogo, sabe? Tipo, ela era muito fã do Rogério Ceni, era e é ainda. O resto da minha família, a minha avó era vascaína, mas é uma vascaína fajuta. O resto dos meus amigos e da minha família era toda flamenguista. Então as pessoas com quem eu tinha contato era Flamengo. A maioria das pessoas era Flamengo. Ia jogar bola na rua, Flamengo. Ia fazer qualquer coisa, Flamengo. E aí, isso, a gente tá falando de 2004 para 2005, que foi quando o São Paulo ganhou a Libertadores. E aí eu ganhei, eu não sei quem foi que me deu, alguém me deu uma camisa do São Paulo Futebol Clube. Inclusive a camisa aquela camisa listrada que tinha LG. Eu acho que era LG, não tem da LG. Eu acho que foi uma camisa bem antiga. E aí, cara, eu vesti a camisa, pai e tal. E eu lembro que eu tinha pouco contato com meu pai, né? E aí quando eu lembro de ter ido pra casa da minha avó e meu pai tá assistindo um jogo do São Paulo. Algum jogo do Brasileirão, algo do tipo. E eu vi o entusiasmo do meu pai torcendo pro São Paulo. Tipo, todos os irmãos dele flamenguistas, tipo, zoando ele. E eu acho, mano, que eu sou São Paulino por causa da ausência do meu pai, tá ligado? Tipo assim... Sim. Se fosse um elo que liga vocês, né? Isso, Pedro. É exatamente isso. Porque até hoje, cara, no auge dos meus 29 anos, que eu tô fazendo hoje, né? Nos meus 29 anos, é o momento que eu mais falo com ele. É sobre futebol e música. É só isso. É sobre São Paulo Futebol Clube e sobre música. É o que une a gente. A gente não tem outro assunto. A gente não fala de vida. Quais são os gostos em comum que você tem de música, vocês dois? Cara... sertanejo, porque meu pai era cantor sertanejo, né? Então, sério mesmo? Teu pai era cantor sertanejo? Meu pai era cantor sertanejo. Mas tua mãe conheceu ele na night? Tipo, será ou eu não? Acho que minha mãe tinha 14 anos, ou 13, quando conheceu ele. Ele já era já era na rua mesmo, acho que no bairro aqui mesmo, porque a minha família, ela foi uma das primeiras a vir para esse bairro, que era Invasão, né? O Chico Mendes aqui, Chico Mendes, Vitória.
São Francisco como um todo, era invasão, então eles eram um dos primeiros moradores aqui, então todo mundo se conhecia aqui nessa época. Então aí, cara, foi aí eu lembro de assistir a final do Mundial com meu tio, que era flamenguista, de manhã, eu não lembro da Libertadores, né, e eu lembro de assistir já com entusiasmo, já de São Paulino, já assistindo, já assim, caramba, eu sou São Paulino, e já cantando um hino, pai e tal. E aí, quando eu fui jogar bola na rua, todo mundo tipo, dizendo que eu era flamenguista e tal. Eu falei, eu não sou flamenguista não, eu sou São Paulino, sou São Paulo, pô, sou tricolor. Pegou birra de vez, né? Aí foi, cara, aí, tipo, e aí engajou, né, 2006, 2007, 2008, brasileiro todo ano. E aí, pô, a prepotência, o ego também subiu. Como é que não torce, né? Como é que não torce um time desse, cara? Tem como, mano, não tem como. E aí eu fui torcendo, cara, eu fui vendo São Paulino. É isso aí, meu amigo. Cara, a gente tem muita história, principalmente de futebol. Queria, primeiramente, agradecer você pelo convite. Agradecer pelo convite de me convidar, para eu te convidar o seu próprio programa. Eu vou deixar um pouco de papo que tem aqui, que eu já pensei em várias coisas pra gente fazer um próximo. Não sei quando, mas vai ter uma próxima vez, com certeza, porque aqui tem muito episódio pra gente completar ainda. Então, mais uma vez, queria agradecer. Muito obrigado pelo convite de apresentar o seu programa e de me dar um dos melhores convidados que teria, né, pra eu entrevistar. Que é isso, mano. Bom, meu amigo. Você já gravou com isso aí? Cara, inclusive, Pedro, você sabe disso, né? Um dos meus grandes objetivos é ver você gravando algum projeto, velho. Fazendo algum projeto. Que eu sei que você é uma pessoa, como é que é a palavra que sumiu da minha cabeça? Inconstante. Você é muito inconstante, então você não consegue... E eu entendo também, porque diariamente eu penso 1000 projetos para fazer, eu só não coloco em prática porque eu sei que eu não vou levar à frente, eu não vou conseguir manter. Tipo, nas minhas férias agora eu pensei em fazer live, eu pensei em fazer canal de Brasfoot, eu pensei em fazer um monte de coisa nas minhas férias, porque sem fazer nada, né? O cara começa a pensar... O Brasfoot é legal, hein? Eu ia acompanhar. Pô, pois é. E aí, mano, acabou não fazendo nada, então eu entendo, mas assim... seria muito legal ver você com um projeto seu aí, um podcast, um videocast ou alguma coisa na... Tudo tá na mão de Deus, né? Uma hora você consegue. Mas eu queria te agradecer muito, cara, foi muito da hora. Eu queria agradecer a todo mundo também que me ouviu até aqui. Quando eu pensei em fazer esse projeto é porque é o dia do meu aniversário, e calhou de cair numa terça-feira de plataforma, né? E eu falei, caramba... eu acho que é a melhor data para ter uma plataforma comigo, porque eu acho que todo mundo já fez isso. O Flow já fez isso, o Igor já... Tem um episódio lá que ele é o convidado. O Inteligência Limitada tem um episódio que o Vilela é o próprio convidado. E eu, em 6 anos de plataforma, nunca teve um episódio que eu fui o convidado, né? E eu acho que pude falar um pouco de mim, pude falar um pouco das minhas percepções, pude falar um pouco desse podcast, pude falar um pouco também do meu livro, né? Eu como um escritor. E eu queria também agradecer a todo mundo que ouve, que dedica um pouco do tempo para ouvir o plataforma. E agradecer a você também, Pedro Roy, por tirar esse tempo e por sempre... aceitar meus convites, né, mano? Eu sei que você tem uma vida aí muito corrida, mas toda vez que eu te chamo pra algo, você raramente fala que não dá, fala que não pode, e isso é muito importante. Então é isso, né, pessoal? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até o próximo episódio do Plataforma. Beijo no coração.